eu sou a Bárbara Sá, do Segredos Entre Amigas, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre livros difíceis. Este vídeo faz parte da ação Vida de Leitor, com mais 6 canais que acontecerá durante o mês de setembro. Cada dia da semana, um canal ficará responsável por postar um vídeo de um determinado tema, tendo assim 4 temas durante as 4 semanas de agosto. Os canais envolvidos são Palavras Radioativas, Resenha dos Sonhos, Livros e Fuxicos, Minha Vida Literária, Queridinhos na Estante, Equalize da Leitura e a gente, é claro. E o tema dessa semana foi livros difíceis. É um tema complexo, né? Porque você pode ir para várias vertentes. E eu escolhi 2 vertentes que pra mim são as mais interessantes dentro desse tema. Livro difícil porque ele tem uma narrativa muito densa, você não consegue passar a leitura porque você fica preso naquilo. E um livro difícil porque o tema que ele aborda é muito complexo e até você conseguir engolir tudo que ele tá te falando, você demora muito tempo. O primeiro livro que eu vou falar é o A Vida em Tons de Cinza, tem uma foto aqui do lado pra vocês, da Ruta Sepetys, lançado pela editora Arqueiro 2012 ou 2013. Ele é um livro que se passa na União Soviética de 1941. E foi uma guerra que foi meio que mascarada pela Segunda Guerra Mundial e pelo nazismo, que a União Soviética se juntou com os outros países que foram comandados por Stalin. Só da União Soviética era tirado de casa, levado de trens para um lugar lá perto da Sibéria, perto do Centro Polar Ártico. Eram obrigados a trabalhar, viviam em condições altamente precárias e, era muito complicado. Nesse livro a gente vai conhecer a Lina, ela tem 15 anos, foi tirada da casa dos pais, separada dos pais, ficava só ela e a mãe. A gente vê todo esse trajeto de trem que já é muito difícil, eles já vão em condições bem precárias, até chegar lá, começar a trabalhar e tudo que acontece. O livro é bem forte, principalmente por ser narrado por uma menina de 15 anos, então a gente sente as dores dessa criança. Eu amei, é um livro daqueles que faz a gente pensar, refletir muito sobre a vida, com um tema muito difícil, muito complexo, mas que faz a gente dar valor ao que a gente tem hoje. Vocês sabem que eu amo esse tipo de... E aí eu já vou levar para um livro que é difícil de ler por conta da narrativa, que é O Morro dos Ventos Uivantes. A capa também vai estar aqui. Eu fiquei bem curiosa para ler O Morro dos Ventos Uivantes logo após ler Crepúsculo, porque ele é o livro favorito da Bella, então eu tava muito empolgada para ler. E quando eu entrei na narrativa da Emily Bronte, eu fiquei muito chocada, porque eu sou acostumada a ler Jane Austen, mas ela tem uma narrativa mais leve, uma narrativa mais fluida. Da Emily tem aquela narrativa presa, pesada. E o livro ele é tão confuso que em alguns momentos eu ficava na dúvida se o personagem estava vivo, se o personagem estava morto, o que estava acontecendo, porque eu já não estava entendendo mais nada. Mas meio que tudo isso vai se revelar no desfecho, né? O desfecho da trama vem trazendo todos os detalhes que você fica perdido dentro da narrativa. Só que essa parte de você ficar perdido dentro da narrativa que torna a coisa difícil, que torna o livro tenso, porque até você avançar os capítulos pra enfim chegar no final e descobrir tudo, você demora muito tempo. Foi um livro que eu demorei meses pra ler, porque toda vez que eu pegava eu não conseguia fluir de vez, ele enganchava, enganchava, enganchava. Então é um livro muito difícil de ler por causa da narrativa. Outro livro difícil de ler por causa do conteúdo é o Como Se Apaixonar, da Cecília Ahern. Aqui, apesar de ser um romance, de ter essa capa toda fofa, a gente vai falar sobre o suicídio. A Christine viu um suicídio e ela se sente culpada por não ter conseguido impedir o cara de se assassinar, né, de se matar, de se atirar. Quando ela tá voltando pra casa um outro dia, ela acaba vendo uma outra tentativa de suicídio. O Adam tá em uma das pontes mais famosas de Dublin e ele tá dizendo que vai se jogar lá embaixo porque a vida dele é uma merda. Aí ela chega perto dele e fala: não, você não vai se jogar, eu tenho tantos dias pra fazer você se arrepender de querer se suicidar. E aí ele, tá bom, deixa ela ficar com esse tempo todo. Só que esse período que eles passam juntos, o tempo todo a gente vai pensando que o Adam ainda tá com essa mente suicida. Então é muito difícil você tá lendo romance, você tá entrosando os personagens, se entrosando com os personagens, mas está achando que em algum momento um deles vai morrer. Então esses livros que têm essa temática suicida normalmente me deixam bem tensa, porque o tempo todo eu fico, nossa senhora, o que vai acontecer? Meu Deus do céu, esse homem vai se matar, socorro Jesus. Então foi um livro que me deixou muito tensa, mas eu indico muito porque ele é sensacional. E por fim, mais ou menos importante, um livro que tem uma narrativa um pouco mais tensa pra mim também foi o Anexos da Rainbow Rowell. Vocês sabem que eu tenho todos os livros da Rainbow, mas eu só li o Ligações. Eu gostei
muito. Anexos eu fui com muita sede ao pote. Aqui a gente vai conhecer duas amigas que trocam e-mails no trabalho, mesmo sabendo que esses e-mails são monitorados, né? É logo o começo da internet, então os patrões estão super clichês com isso de internet, não poder entrar, não poder não sei o que, não poder não sei o que. E aí elas continuam trocando esses e-mails, mesmo sabendo que eles são monitorados. Quem monitora esses e-mails é o Lincoln, e ele acaba se interessando pela vida dessas amigas. Então eu tava esperando que a interação entre eles fosse acontecer bem no começo, sabe? Que ele fosse meio que entrar no livro, sei lá. Uma coisa muito de expectativa. Eu estava esperando que o livro fosse ser diferente. Quando eu encontrei uma narrativa onde o cara fica falando da vida dele, que é meio merda, e que fica só lendo os e-mails das amigas, eu fiquei esperando o mais, e o mais não chegava, e aí a narrativa acabou me cansando, eu não terminei de ler ainda. Quero concluir, a Thaís disse que ela leu dela em um dia só, então talvez pra ela a narrativa tenha funcionado bem, mas pra mim esse tipo de narrativa não funciona muito legal. Então foram esses 4 livros que eu considero um pouco difíceis de ler, tanto por seus temas quanto por suas narrativas, e eu espero muito que vocês tenham gostado. Tem algum livro que você considera difícil de ler? Por quê? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar ter esse debate com vocês, quem sabe eu até leia o livro pra ver se eu considero também muito difícil de ler. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais. Os links estão aqui na descrição deste vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!